O Juarez disse que é uma misericórdia. O dia da prisão do Bolsonaro não chega nunca. Já vou dizer, Juarez, não é hoje. Já vou responder a provocação da nossa capa do programa, da nossa manchete. Bolsonaro será preso hoje? Não. Bolsonaro não será preso hoje. E eu vou dizer mais. Não deve ser. Não é correto que seja preso hoje. Eu defendi isso pela manhã. Eu penso que o processo contra Bolsonaro está num ritmo tão bem conduzido pela legalidade, pela legitimidade técnica de Alexandre de Moraes e dos integrantes da primeira corte, que assodaram uma prisão de Bolsonaro com base em uma medida cautelar desviada dele, onde a defesa deu um bom argumento, arguiu um bom argumento e, assim, uma zona cinzenta, há uma sombra da subjetividade que relativiza a extensão da proibição de Bolsonaro de sexta até segunda, seria um risco. Um risco do qual a temperatura e pressão elevadas na situação envolvendo Alexandre de Moraes e este processo não pode correr. Por isso, não precisa prender Bolsonaro hoje. Por isso, não deve prender Bolsonaro hoje. Por isso, entendo que Bolsonaro seguirá com a medida cautelar imposta na sexta, que é a sua tornozeleira, que é não acessar prédios de embaixadas, que é não conversar com os outros réus e ter contato com outros réus do processo do golpe, não ter contato e conversar com embaixadores, não ter contato com os filhos Carlos e Eduardo, porque também réus. Não pode usar redes sociais. E veja, Bolsonaro não pode usar redes sociais. A argumentação da defesa foi de que o Bolsonaro não usou das suas redes sociais. Quem usa das redes sociais são os canais que vão reverberar nas redes sociais uma entrevista dada para o Bolsonaro que até então não estava muito claro se podia ou não dar. Tinha uma margem ali, uma esquina de interpretação jurídica. Não estou dizendo que Bolsonaro não possa ter violado, talvez violou, mas há uma margem de um entendimento a ser corrigido. E aí, na dúvida, não ultrapasse. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui, tá uma confusão. Tinha que cortar o cabelo hoje, acabei viajando, não consegui cortar. Mas, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Deixa como está. Isso não quer dizer que o Bolsonaro leva alguma vantagem. Muito antes, pelo contrário. Bolsonaro talvez esteja forçando uma eventual prisão agora para fortalecer a contaminação do processo. Algo que Alexandre de Moraes não pode se permitir. Não pode deixar nenhum resíduo para que Bolsonaro possa depois alegar a incorreção do rito processual e, com isso, anular o processo. Eu insisto, na conspiração da Lava Jato feita contra Lula, tudo foi feito nas entranhas, tudo foi feito com as vísceras, e isso deixou as pernas tortas do processo cambalearem até que Lula fosse liberado da sua sentença. Lula não saiu da cadeia porque é inocente. Lula permaneceria preso mesmo inocente, se dependesse de um ajustamento do rito processual. A sorte é que o Ícaro demoníaco, Sérgio Moro, deixou tudo muito atrapalhado pelo caminho. E com isso, nós tivemos a chance de devolver Luiz Inácio Lula da Silva às ruas, à sociedade e à política. Então, o mesmo não pode ocorrer com Bolsonaro. Não pode haver nenhum momento em que o estômago fale mais do que a razão. É fundamental. Onde é que eu digo que o Bolsonaro quis forçar uma prisão? Pela mise-en-scène feita
no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, ou no Senado, agora não lembro, mas aquela mise-en-scène em que o Sérgio Moro, o Bolsonaro, perdão, força a puxar a calça, mostrar sua tornozeleira, parece querer provocar ao ofender também Alexandre de Moraes. Veja que quando saiu da administração da penitenciária em Brasília, após colocar a tornozeleira, foi pedido pelo repórter Guga Noblar que ele mostrasse a tornozeleira e ele negou. E depois ele vai e ele mesmo expõe de uma forma teatral. Então, me parece bem óbvio que o Bolsonaro está forçando isso. E não dá para cair na lama, porque na lama o bolsonarismo performa melhor. Na lama o bolsonarismo é mais ele. E nós não podemos nos perder nisso. De forma nenhuma. Temos que saber encarar as coisas como elas são. O Bolsonaro hoje foi até a sede da Polícia Federal e olha como ele parece estar o tempo inteiro querendo mostrar alguma coisa. Vou mostrar e vocês se atentem para quando o Jair Renan para na frente dele e ele empurra o Jair Renan para ficar na frente das fotos. Ele posa para as fotos. Perceba isso, gente. Veja só. É lá no elevador. Eles vão para o elevador agora, veja o Jair na frente das fotos. Ele falou, sabe que eu posso falar? Perceberam? Vamos de novo, só para pegar o detalhe mais uma vez. Aqui. Usou para foto. Ó, foi ao fundo na outra parte do elevador, ele foi para frente e ele empurrou o filho. Empurrou com o braço. Sai da frente, ele que está na visibilidade. Ele falou, sabe? Veja que quem faz isso está calculando a sua imagem, a sua temperatura, sua popularidade ainda, né? Ele quer ser um Mussolini do século XXI, diz o Felipe Eduardo. É um ponto, Felipe, bom ponto. Salve, Grande Suma, salve, Cripa. O narcisismo dele é assustador, diz a Neide Camelo. É assustador, sempre foi, né? A Cristina Serrato. Eu entendo o que você quis dizer, Suma. Eu também acho que Moraes está correto e não apressar a prisão de Bolsonaro. A pressa é inimiga da perfeição. A Pérsia Lemes. Xandão pode prender Bolsonaro golpista depois do resultado da negociação da tarifa ao Laranjão. Pois é, deixa as coisas acontecerem como elas estão indo, né? Nós temos cérebro e eles não. Eles não têm. Nós temos cérebro e eles não têm. Troca. Não entendi, Mari. Mas eu acho que entendi, mas não sei se entendi. Bem assim. Pingando para não secar. Vamos com força. Hashtag sem anistia, professor Antifa. Bolsonaro condenado no Tribunal Superior Militar de Francisco Cruz. Aqui a Regina Alves, CCCP, curte, comenta, compartilha e pinga no chat para não secar nunca, né, Regina? Grande salve para você. Bolsonaro precisa ser preso, mas no momento adequado, depois da condenação com trânsito e julgado. É isso aí, Regina. Faltando 100 likes aqui, nós já vamos chegar a 400 simultâneos, que tem se tornado a nossa nova régua, né? Ontem até a gente explodiu, foi a mais de 1000 simultâneos. Se a gente conseguir fazer isso hoje, vai estar lindo. Obrigado pela audiência de todos vocês. Quem puder, deixa o like no vídeo. Quem considerar se inscrever no canal, meu muito obrigado. Quem puder mandar mensagem no Superchat ou no Super Sticker, só valeu. E vamos juntos. Tem um outro fator, tá, que me chamou a atenção para hoje.
a volta do Flávio. Acho que o plano deu errado em Portugal. Acho que o Flávio deu com os burros na água. O Flávio foi lá para tentar emplacar uma mímese do que o irmão Eduardo fez com o Trump em Portugal e deu com os burros na água. O Chega não deve ter entrado na bola dividida. O Chega deve ter dito, Flávio, desculpa a expressão, mas essa pica não é minha. Essa pica agora é do Aspira. O presidente Marcelo Rebelo de Souza também não deve ter querido entrar num embate que vai trazer relações diplomáticas tortas com o Brasil, porque o Trump não está aguentando o rojão. Porque não vem você me dizer que ele foi lá para tirar férias com um pai, com um pincel, sem o pincel, só com o pincel sem a escada, né? Com um irmão numa desgraceira, e ele foi para tirar férias com a família. Não. Das duas, uma. Ou foi para fugir e teve que voltar, porque voltou de classe econômica acelerado. Ou ele foi, deixou a família, não sei se a família voltou com ele, e foi para lá para criar esse ambiente golpista relacionando com a porta golpista para a entrada do Brasil na Europa, que é Portugal. E não tendo sucesso, vendo que ele é mais útil aqui, voltou às pressas, talvez obrigado pelo Bolsonaro. Talvez o Jair tenha chamado, Flávio, volta, porque o pau tá atorando e eu preciso de você aqui. Principalmente agora que eu não posso falar. Eu não posso falar, mas você pode. Eu não posso falar, mas o Jair Renan não tem conteúdo. O Carlos não tem conteúdo. Eu preciso de alguém aqui comigo que tenha um pouco mais de neurônios ajustados para ter o que dizer. O Eduardo lá fora mais atrapalha do que ajuda também. Então, meus amigos, fracassou, naufragou o plano golpista da família Bolsonaro em Portugal. É isso que eu vejo. É só esse o motivo do cara ter ido no início da semana e ter voltado agora em plena quarta-feira. Ah, não, mas é porque apertou o calo do Bolsonaro. Pô, mas não estava apertado desde sexta passada? Mesmo assim, o cara, com todo esse cenário, já não estava apertado antes com a crise do tarifaço? Já não estava apertado antes com uma iminente prisão? Já não estava apertado antes com o cara sendo réu pelo golpe de Estado? Não tem lógica essas férias do Flávio em meio à tempestade. Éder Furlan disse que ele foi visitar a Zambelli. José Azevedo, boa tarde, querido. Boa tarde, querida. Obrigado. Um salve pro Sidney Cripa. Golpista bom, golpista preso. Um salve pro José Haroldo. Nada melhor do que um dia após o outro. Valeu, gente. Muito bons recados aí, as participações. Isso é fundamental para a gente criar a nossa parceria juntos aqui no Voz Trabalhadora, nesse giro de notícias que já bate mais de 400 simultâneos. E aqui a gente vai trocando figurinhas, a gente vai assuntando, né? Porque essa é a intenção. A intenção aqui, né, não é outra coisa que não trocar uma ideia, né? E tem uma fala do Ottoni de Paula para Globo News que eu quero compartilhar com vocês. A trincheira desses caras está um tiroteio interno também, tá? Você viu a deputada, depois a gente vai rodar também, a deputada dizendo que o moleque Eduardo é o responsável pela prisão do Bolsonaro, uma deputada do PSD, bolsonarista do Mato Grosso. Né? Vamos ouvir o Ottoni de Paula lá na Globo News e na volta a gente continua trocando figura. Te liga aí. Um discurso na tribuna, ali no plenário da Câmara, onde o senhor criticou de forma muito dura a fala do Eduardo Bolsonaro, quando ele disse que a única saída para reverter o tarifaço seria o ministro Moraes recuar. O senhor se diz, e é, né, um deputado de direita. O senhor também disse nesse discurso que Eduardo está atrapalhando a direita. Eu queria que o senhor falasse, explicasse um pouco o ponto de vista do senhor aqui para o nosso assinante. Boa tarde. Sadi, boa tarde a todos os seus assinantes e a todos que estão aí compondo esse debate. Esse meu pronunciamento foi na semana passada, foi na terça-feira passada, quando eu subi na tribuna e fiz esta crítica respeitosa ao meu colega deputado Eduardo Bolsonaro. Porque, na verdade, se o deputado Eduardo Bolsonaro tinha a intenção de atingir aqueles que ele entende e que nós entendemos também, que muitas vezes estão extrapolando algum devido processo legal, ele acabou com esse movimento
atingindo o povo brasileiro, atingindo a nossa economia, não é? Com isso, colocando sobre aqueles apoiadores, os principais apoiadores do presidente Bolsonaro, que é o agronegócio, que são as grandes empresas, os grandes empresários, não é? Um peso terrível. Com esse tarifaço agora, já está se prevendo, caso ele realmente se cumpra, mais de 110 mil pessoas desempregadas. Nós estamos falando de uma perda de PIB de quase 180 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando de um prejuízo que a nação brasileira sofrerá sem tamanho. Por isso, a minha crítica. Aliás, eu acho que um dos únicos momentos de lucidez em todo esse caso foi o Twitter do senador Flávio Bolsonaro, quando ele disse, olha, em outras palavras, Trump, não pese sobre o povo brasileiro, faça sanções àqueles que nós queremos que você atinja, mas poupe o povo brasileiro. Em outras palavras, foi isso que o senador Flávio Bolsonaro disse, mas logo em seguida ele teve que, por alguma razão, tirar o seu Twitter do ar. Agora... Então veja que dentro da trincheira dos caras está um sarapatel, né? A Damares Alves, quando deu a entrevista na segunda-feira lá na porta do Senado, ela disse que a pauta da extrema-direita para o segundo semestre é o impeachment de Alexandre de Moraes. Veja, gente, eles não têm outra pauta que não ser empichar o ministro do STF. A pauta de todo o grupelho da extrema-direita é essa. Não é uma pauta política, não é uma pauta de costumes, é uma pauta estratégica de manutenção de poder, só e somente. A pessoa não tem vergonha de vir a público e falar o seguinte, ó, nós não temos projeto para o país. A nossa pauta será tentar empichar Alexandre de Moraes para salvar a pele do Bolsonaro. Ponto. E nós vamos nos empenhar nisso, ponto. Enquanto isso, a esquerda está pautando em várias linhas. Fim da jornada da escala 6x1, o abono do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, taxação de super ricos, entre outras medidas de justiça fiscal e também de melhora das condições sociais. E os caras não têm nada disso. Os caras têm um único argumento: a defesa de um projeto. Projeto que é político, mas acima de tudo, que é criminal. A neta do presidente Lula detonou o Trump e o Bolsonaro. Você viu essa? Vamos acompanhar esse trecho aqui no nosso Giro de Notícias do Voz Trabalhadora, com audiência fantástica hoje. Quem está chegando, muito obrigado por estar aqui. Quem é de casa, venha sempre, que a casa é dos amigos e o garrafão está debaixo da mesa. E aí eu peço para você também o seguinte, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e considere se tornar membro a partir de R$ 1,99 por mês. Olha a neta do presidente Lula aí na tela para você e a gente confere agora.